Um ótimo dia a todos os estudantes, pesquisadores, conhecedores das Escrituras e também um forte abraço àqueles que passam pela primeira vez no canal. Hoje nós falaremos do fogo eterno, aquele fogo eterno que Judas fala que está sobre ou esteve sobre Sodoma e Gomorra. Será que realmente o que foi traduzido ali naquela carta de Judas é uma verdade? Mas antes eu te peço que, se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Ative o sininho das notificações, dê o seu joinha que é muito importante, nos siga no Instagram. Eu me chamo Rony Leal, roda a vinheta. A carta de Judas, no seu capítulo 1, versículo 7, ela diz assim: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Essa carta de Judas, quando nós começamos a ler, entramos nesse versículo, as pessoas sempre falam, porque Sodoma e Gomorra foi destruída pelo fogo quando houve uma prostituição. Ainda vamos fazer um vídeo realmente se foi a prostituição que estava em Sodoma e Gomorra para poder destruí-la. Mas nesse detalhe, igual está falando aqui Judas 1, versículo 7, diz que Sodoma e Gomorra e as outras cidades circunvizinhas. Parece que ainda existem outras cidades que foram destruídas a fogo, mas elas foram colocadas a exemplo de quê? Diz Judas, ou o escritor da carta de Judas, diz que foi colocada a fogo eterno. Quando você estudar a carta de Judas, você deve lembrar que ela contém relatos de livros apócrifos. Não livros que estão obscuros realmente, mas livros que foram denominados por alguns pais das igrejas como apócrifos, mas que foram todos eles escritos, ou melhor, a maioria deles foram escritos tudo na mesma época. Mas vamos entender uma coisa, antes de entrarmos nesse detalhe. Se você pega um bairro, escolhe o pior bairro da sua cidade, será que todo mundo daquele bairro são pessoas ruins? Será que todos que moram ali são todos ruins? Ou existe gente boa? Então, quando nós devemos analisar esse versículo de Judas, devemos entender o seguinte: diz que a cidade de Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas foram destruídas. Todo mundo foi morto por causa da prostituição. Será que em todas as cidades só existiam gente ruins, ou são contos de uma história mitológica? Mas antes de entrarmos, ou melhor, não vamos entrar nesse assunto hoje, vamos entrar somente no fogo eterno. Será que realmente o que está escrito nas Escrituras é o fogo eterno? A palavra grega que foi traduzida para eterno é aionios, e ela foi erradamente traduzida, porque aionios é um tempo indefinido, mas ele não é eterno. E como que nós vamos entender que é um tempo indefinido? Se você coloca, por exemplo, o fogo em uma madeira e você coloca o fogo em um papel, obviamente o fogo do papel ele vai acabar primeiro. Por quê? Porque é um fogo indefinido. Você não tem como definir o tempo que aquele fogo vai estar ali para ele ser destruído. A palavra grega traduzida por eternidade é aidios, e sim, essa é tempo sem fim. Mas será que existem alguma tradução que possa mostrar que realmente a palavra aionios, ela não significa sem fim, mas determinado? Carta de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 6 diz assim: e reduzindo a cinza as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo apostos como, por exemplo, a quantos venham a viver impiamente. Então ali, Sodoma e Gomorra, segundo Pedro, ou o escritor da carta de Pedro, da segunda carta, diz que aquilo dali foi colocado como exemplo ao ponto de reduzir a cinzas. Aí eu te pergunto, fogo pega em cinza? Então ali o fogo já havia apagado, já havia reduzido a cinzas. E sempre que se vê no Novo Testamento palavras
quando condena o homem eternamente, são palavras que, quando você lê o texto, você vê claramente que existe um tempo determinado. Não tem como definir quando vai ser o tempo, mas que esse tempo ele tem sim um momento de fim. O Evangelho de Mateus, por exemplo, no capítulo 5, versículo 26, ele diz assim: em verdade te digo, não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Então, quando as pessoas pagam aquilo que deve, elas param de receber a sua punição. Se levarmos em consideração que tudo que está escrito no Novo Testamento seja uma verdade, então até o pagamento do seu pecado você não vai poder viver pagando ele eternamente. Mas lembre-se, para aqueles que acreditam que o Novo Testamento é uma verdade absoluta. E reforçando essa ideia, vamos continuar no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, versículo 12, que fala sobre o fogo inextinguível, o fogo que não se apaga, o fogo eterno. Diz assim o Evangelho de Mateus: a sua pá ela tem na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Aí eu te pergunto, o fogo que queima sobre uma palha, ele é inextinguível ou ele se apaga assim que a matéria da palha se acaba? Então este é o fogo aionios, é o fogo que enquanto existia matéria, enquanto existia aquela forma de queima, ele vai queimar, mas não tem um tempo determinado, é enquanto existir. É aquele exemplo da madeira e da folha. Não adianta você dizer que vai colocar um fogo naquela madeira que daqui a 1 hora o fogo apagou. Não, às vezes a madeira ainda existe matéria nela e o fogo continua. É um fogo indeterminado, é um fogo aionios, mas não é um fogo sem fim. Só que as traduções, elas foram feitas tendenciosamente para causar o medo. O medo do fogo eterno, o medo do fogo que não se apaga, o medo daquele que vai queimar eternamente, o medo de tantas outras coisas que, quando você entra na estrutura, pegue as escrituras gregas, traduza ali os seus vocábulos, os seus adjetivos, os seus substantivos, as suas palavras por palavra, traduza ali e vê se realmente elas querem dizer isso. Mas as pessoas, elas querem simplesmente pegar aquilo que já está traduzido. E o que está traduzido, às vezes, tem uma tendência falaciosa, uma tendência enganosa. Nós estamos numa série de vídeos mostrando erros e erros dentro das Escrituras de uma forma que tem uma tendência para pessoas, ou melhor, para líderes, para associações fazerem daquela maneira para poder adotar o seu bel prazer. Então, ao estudar a carta de Judas, por exemplo, lembre-se, a carta de Judas, ela conta sim, ela conta mitologias da época sumeriana, mitologias da época egípcia e mitologias que se encontram até no livro de Enoque. Se o livro de Enoque, para você que acredita que as escrituras são totalmente inspiradas, você não pode acreditar no livro de Judas, porque Judas fala em boa parte da sua carta sobre o livro de Enoque. Lembre-se, o fogo aionios não é o fogo aidios. O fogo aionios, ele tem um tempo determinado. Não deixe que te ganhem pelo medo dentro de uma mitologia vivida pelos povos antigos. Então eu te peço que, se você não se inscreveu no canal, que se inscreva, ative o sininho das notificações, dê o seu joinha, que é muito importante, compartilhe esse vídeo, não deixe de estudar, estude as escrituras para que você não seja enganado pelas tradições e as traduções falaciosas que simplesmente querem favorecer cada organização própria. Não viva no medo. Um grande abraço e até a próxima.